face a face. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do 32 ao 37, completando essa série falando sobre a volta de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier, de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Todos os elementos que envolvem essa profecia ocorreram de alguma forma antes da morte dos discípulos de Jesus, que estavam naquele momento. Pois Jesus disse: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, uma pessoa sensata, lendo a palavra, não vai arriscar sua salvação seguindo doutrinas falsas e complicadas de charlatões que prendem as pessoas, impondo medo. Sendo que Jesus disse que a verdade veio para nos libertar do pecado, do medo e de tudo aquilo que nos impedia de chegar até Deus. Pois agora devemos crer que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, não há medo. E o conselho de Jesus é: fiquem atentos, vigiem, pois ninguém sabe quando virá esse tempo. Sobre esse assunto tão importante, que envolve a nossa eternidade, com ou sem Deus, tudo vai depender da nossa aceitação da palavra de Jesus. Para que não haja dúvida, devemos escutar, prestar atenção exclusivamente na voz de Jesus por meio de sua palavra revelada. Se Jesus disse que ninguém sabe, ninguém, então todas as previsões caracterizam os falsos profetas, tanto no passado, quanto no presente ou no futuro. Ninguém sabe quando Jesus voltará. Portanto, sempre será inútil marcar data. De fato, a tentativa de marcar data desconsidera o que Jesus está dizendo. Desrespeita o que está escrito. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe. E assim se revela a descrença dessas pessoas religiosas que dizem que acreditam em Jesus. Pois se acreditam, mas ficam criando doutrinas que vão contra aquilo que está escrito, na verdade se revelam incrédulos. É preciso ter fé em Jesus.
deixar de ser astuto ou esperto. Isso não é esperteza, mas malignidade, tirando a atenção das pessoas daquilo que é real e verdadeiro, que é a palavra revelada do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode voltar a qualquer dia ou hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Esse é o ponto. Se realmente cremos que ninguém sabe, nós vamos seguir o conselho dele. Nós vamos vigiar, nós vamos ficar atentos, nós vamos cuidar da nossa vida, da nossa conduta, da nossa maneira de falar, de agir, tratar as pessoas. Pessoas sensatas ouvirão a voz do Senhor, única e exclusivamente em sua palavra, e não aceitarão datas previstas de sua volta por quem quer que seja, pois quem apresentar uma data, revelar-se-á falso profeta. Jesus avisa contra especulações e contra tentativas de prever o momento exato do fim. Ao invés disso, exige a adoção de uma atitude certa sobre o fim dos tempos. A atitude correta é vigilância espiritual permanente até que ele volte. Não deixe de vigiar, não deixe de orar, não deixe de mudar sua conduta e eu a minha conduta. É necessário estar de prontidão. Quem não se prepara hoje, não estará pronto amanhã. Por isso, meus amados irmãos e ouvintes, não saber a data da volta de Jesus deve nos motivar à vigilância constante em nossas vidas. Ninguém pode relaxar espiritualmente, porque talvez a volta do Senhor seja exatamente naquele momento em que nós achamos que vai demorar. Literalmente, o verbo vigiar que Jesus usou quer dizer ficar acordado. Enquanto dormir seria normal para tempos de cansaço, a ordem é ficar sempre alerta, acordado, para que qualquer eventualidade e prontidão para o fim, para os que aguardam, haverá sempre alegria e não medo. Jesus ilustra esse momento contando uma parábola sobre vigilância, nos trazendo também responsabilidades em seu reino. Numa casa há funções diversas, e enquanto o dono não volta, depois de ter ido para uma viagem, todos devem continuar cumprindo as suas funções, as suas tarefas que foram designadas. A função do porteiro é vigiar, mas também os demais vigiam enquanto cumprem as suas tarefas, cumprem o seu dever. Portanto, meu irmão, se você faz parte do reino de Deus, mas não tem função nenhuma no reino, não tem trabalhado na obra, pense nisso, pois essa é a maneira de vigiar e de aguardar a volta do Senhor. A autoridade do Mestre vai para todos os servos, para que cumpram suas obrigações no reino. Na ausência do Mestre, cada um é responsável por sua salvação. Por isso, o Espírito nos incentiva, através do apóstolo Paulo, dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em Filipenses 2,12. Os que atendem à palavra de Deus sabem que a salvação hoje está mais próxima
do que quando creram, diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 13, verso 11. Jesus é o dono de tudo. Ele subiu ao céu, deixando sua igreja com uma tarefa de continuar a sua missão. E quando ele voltar, exigirá que todos estejam ocupados em sua obra no reino de Deus. Portanto, cada discípulo deve utilizar bem seu tempo restante aqui na terra para ganhar outras pessoas para Jesus, para honrar o seu Senhor com a tarefa que recebeu dele. Um ensino urgente e necessário precisa ser repetido várias vezes. E nesse trecho, Jesus repete 4 vezes a ordem para vigiar. Primeiro manda vigiar, porque o dia e a hora de sua volta são desconhecidos. Depois ordenou de forma individual ao porteiro, que precisa estar alerta, mas também aos demais que estão na casa. Aqui podemos pensar na igreja, porque o Senhor pode vir em qualquer hora, até durante a noite, quando é mais difícil vigiar. Por fim, diz que vigiar é dever de todos. E agora? Depois de tanta repetição, será que aprendemos a lição? Vamos vigiar fazendo o que Cristo manda ou vamos continuar dormindo? Sensatez é marca dos discípulos de Jesus. Você gostaria de ser sensato? Ou você precisa ser enganado para saber que ninguém sabe o dia da volta de Cristo? Os sinais foram dados e cumpridos. Agora é só aguardar e vigiar. Então, aceite a palavra de Jesus e prepare-se. Ouça o conselho do Espírito Santo através de Pedro. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. 2 Pedro 3:11. Que Jesus não nos encontre dormindo em sua volta. Portanto, o que ele disse para os seus discípulos naquela ocasião, dizemos hoje também a todos os discípulos: vigie, que Deus te abençoe.